Como fazer uso prático da imaginação. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. O seguir. Duas histórias verdadeiras sobre ideias que renderam imensas fortunas. Espero que essas histórias transmitam o quanto é importante o papel que a imaginação pode ter na transformação de uma ideia em sucesso e que ilustrem o método pelo qual a imaginação pode ser usada para o acúmulo de riqueza. A Chaleira Encantada. No fim dos anos de 1880, um velho médico rural foi até a cidade, amarrou seu cavalo, entrou discretamente em uma drogaria pela porta dos fundos e começou a regatear com o jovem atendente. Durante mais de uma hora, atrás do balcão, o velho médico e o atendente falaram em voz baixa. Então o médico saiu. Foi até a carroça e pegou uma grande e antiquada chaleira, uma grande colher de pau, para mexer o conteúdo da chaleira, e as depositou no fundo da loja. O atendente inspecionou a chaleira, pôs a mão no bolso interno, pegou um rolo de notas e entregou para o médico. O rolo continha exatamente os $500, todas as economias do atendente. O médico entregou a ele um pedacinho de papel no qual estava escrito uma fórmula secreta. As palavras naquele pedacinho de papel valiam o resgate de um rei. Mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o conteúdo da chaleira começar a ferver, mas nem o médico, nem o jovem atendente sabiam que fabulosas fortunas estavam destinadas a jorrar daquela chaleira. O velho médico ficou feliz por vender o utensílio por os $500. O atendente correu um grande risco apostando as economias de sua vida inteira em um pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele jamais sonhou que seu investimento faria uma chaleira transbordar o ouro que um dia superaria o desempenho miraculoso da lâmpada de Aladim. O que o atendente realmente comprou foi uma ideia. A velha chaleira, a colher de pau e a mensagem secreta em um pedacinho de papel eram incidentais. O milagre daquela chaleira só começou a acontecer depois que o novo proprietário misturou às instruções secretas um ingrediente sobre o qual o médico nada sabia. Veja se consegue descobrir o que aquele jovem acrescentou à mensagem secreta e fez a chaleira transbordar o ouro. Aqui você tem uma história de fatos mais estranhos que ficção. Fatos que começaram na forma de uma ideia. Apenas olhe para as vastas fortunas em ouro que essa ideia produziu. Ela pagou, e ainda paga, imensas fortunas a homens e mulheres no mundo todo. Gente que distribui o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. A velha chaleira é hoje um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dando emprego a milhares de homens e mulheres que cultivam cana e trabalham refinando e vendendo açúcar. A velha chaleira consome, anualmente, milhões de garrafas de vidro, e de plástico e latas, dando emprego a elevados números de trabalhadores. A velha chaleira dá emprego a um exército de secretários, estenógrafos, redatores e especialistas em propaganda em todo o país. Ela levou fama e fortuna a muitos artistas que criaram imagens magníficas descrevendo o produto. A velha chaleira transformou Atlanta, que era uma pequena cidade sulista, na capital de negócios do Sul, onde agora beneficia, direta ou indiretamente, todos os negócios e praticamente todos os residentes da cidade. A influência dessa ideia agora beneficia todo o país civilizado do mundo, despejando um jorro contínuo de ouro para todos que a tocam. O ouro da chaleira construiu e mantém uma das mais proeminentes faculdades do Sul, onde milhares de jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. Se o produto daquela velha chaleira de metal pudesse falar, contaria histórias incríveis em todos os idiomas. Histórias de amor, de negócios, de profissionais, de homens e mulheres diariamente estimuladas por ele. Tenho certeza de pelo menos uma história romântica, pois fiz parte dela. E tudo começou não muito longe do lugar onde o atendente da drogaria comprou a velha chaleira. Foi lá que conheci minha esposa, e foi ela quem me contou sobre a chaleira encantada. Era o produto daquela chaleira que bebíamos quando pedi a ela para me aceitar na alegria e na tristeza. Seja você quem for, onde quer que more, qualquer que seja sua ocupação, cada vez que vir as palavras Coca-Cola, lembre-se de que este vasto império de riqueza e influência cresceu a partir de uma única ideia. E essa ideia,
O ingrediente misterioso que o atendente Asa Chandler misturou à fórmula secreta foi imaginação. Pare e pense nisso por um momento. Tenha em mente que os degraus para a riqueza descritos neste livro são os mesmos princípios pelos quais a influência da Coca-Cola tem sido estendida a cada cidade, município, vilarejo e cruzamento de vias do mundo. Aqui vai o que há de mais importante para lembrar. As ideias que você cria podem ter a possibilidade de repetir o enorme sucesso dessa bebida mundial. Comentário: Alan Sanders também tinha uma receita e uma chaleira mágica. Na verdade, sua chaleira era uma panela, mas nem sua panela, nem sua receita de 11 ervas e temperos seriam mencionadas aqui se ele não tivesse imaginação também. Alan Sanders era proprietário e administrador de um motel e café bem-sucedido em Corbin, Kentucky. Mas, quando a nova rodovia interestadual foi construída, ela não passou pelo endereço de Sanders. Em pouco tempo, seu estabelecimento faliu, deixando com um pouco mais que sua receita de frango frito e um jeito de prepará-lo rapidamente em uma panela. Aos 62 anos de idade, o coronel, como as pessoas o chamavam, teve que encontrar um novo meio de vida. Foi quando o ingrediente mágico, a imaginação, entrou na receita. Ele decidiu que não venderia mais frango frito. Em vez disso, venderia seu método para prepará-lo. Ele pôs a receita e a panela no porta-malas do carro e pegou a estrada para mostrar seu frango frito a outros proprietários de restaurante. Nos primeiros 2 anos, conseguiu vender 5 franquias. 2 anos depois, tinha vendido 200. 4 anos depois, estava perto de ter 600 endereços, quando foi procurado por um grupo de investimentos que queria comprar sua empresa. Reconhecendo que a magia não estava só na chaleira ou na receita, os novos proprietários pediram ao Coronel Sanders para permanecer como porta-voz da companhia, o que ele fez até sua morte em 1980. Hoje existem quase 12 mil endereços do KFC em mais de 80 países, com vendas de quase os $10 bilhões ao ano. Debbie Fields era uma dona de casa de 20 anos que adorava fazer cookies. Ela não tinha educação formal, nem experiência profissional, mas tinha uma receita e uma ideia imaginativa de que as pessoas gostariam de comprar cookies frescos, quentes e macios em uma loja. Empresários e banqueiros que ela procurou disseram que ela era maluca, mas essa mulher e seu marido continuaram levando sua ideia de banco em banco, até finalmente convencerem um deles a dar a Debbie Fields um empréstimo para ela abrir uma loja em Palo Alto, Califórnia. Na hora do almoço de seu primeiro dia, ela ainda não havia vendido nenhum cookie, então foi para a rua e distribuiu amostras. Foi bastante. A loja de biscoitos decolou. Hoje as lojas Sra. Fields estão por todo o país. A Faculdade de Administração de Harvard usa seus métodos como um estudo de caso de eficiência, e Debbie Fields se tornou uma autora de sucesso, oradora motivacional e personalidade da televisão. O Ali Famoso Amos era um agente de talentos de Los Angeles que copiou uma receita de cookie do verso de uma embalagem de gotas de chocolate da Nestlé. Fez algumas modificações para personalizar a receita e começou a distribuir sua versão de cookies caseiros como uma espécie de cartão de visitas. Seus clientes e parceiros comerciais gostaram tanto que Ali finalmente decidiu se retirar do show business e abrir uma loja. E fez isso com o charme de um agente de Hollywood. Abriu a loja em Sunset Boulevard, com 2.000 convidados, um tapete vermelho e celebridades. Com o mesmo charme, ele pôs sua foto na embalagem, encheu de cookies e começou a vender para lojas de departamento exclusivas e lojas de especialidades. 10 anos depois, a Famoso Amos era um negócio de os $10 milhões. Ray Kroc tinha mais de 50 anos e vendia milkshakes para milkshake quando ouviu falar de um quiosque de hambúrguer na Califórnia, propriedade de Dick Mack McDonald, que estava indo muito bem. Pegou o carro e foi até San Bernardino dar uma conferida. O que viu foi um restaurante com um cardápio limitado e uma boa receita de hambúrguer. E eles serviam mais depressa que qualquer lugar que ele já tivesse visto. Pensando que, se houvesse mais lugares como aquele, ele poderia vender muitos milkshakes de milkshake, Kroc sugeriu aos irmãos McDonald a ideia de abrir mais alguns.
McDonald's. Eles se interessaram, mas não sabiam com quem poderiam abrir os novos restaurantes. Dessa vez havia uma receita e uma grelha mágica, mas ainda faltava o ingrediente extra: imaginação. Na hora, Ray se ofereceu para ser sócio e abrir os restaurantes ele mesmo. De acordo com as placas nos Golden Arches, a imaginação de Ray Kroc rendeu bilhões de hambúrgueres vendidos. Em 1982, Ward Schultz foi trabalhar como diretor de marketing de uma pequena importadora atacadista de café chamada Starbucks, que só tinha uma loja no Pike Place Market em Seattle. Durante uma viagem à Itália, Schultz teve a ideia de que a cultura de cafeteria que ele viu em Milão poderia ser transposta para o cenário do centro de Seattle. Convenceu a empresa a tentar. Sua ideia de cafeteria foi um sucesso tão grande que Schultz se empenhou e levantou dinheiro para comprar a empresa. 5 anos depois de ter entrado para a Starbucks, ele era CEO de uma companhia com 17 lojas. 15 anos mais tarde, a cultura de cafeteria de Schultz estava em todas as esquinas dos Estados Unidos e havia mais de 7.000 Starbucks no mundo todo. Como último exemplo de imaginação, oferecemos o molho para salada de Paul Newman. Bom, era de se esperar que não fosse necessária muita imaginação para uma grande celebridade colocar seu nome em um produto, e foi isso que Newman pensou também. Mas, quando ele e seu sócio, Ayotner, levaram sua ideia de molho para a salada para empresas especializadas em comercializar alimentos, ninguém se interessou, a menos que eles mesmos investissem cerca de $1 milhão para o primeiro ano de operações. De acordo com o livro de Newman e Ayotner, Shameless Exploitation, eles descobriram que quase todos os produtos de celebridades no ramo alimentício haviam sido fracassos desastrosos. E agora ninguém queria saber disso. Então, nem mesmo o grande nome de Paul Newman era a mágica de que eles precisavam para comercializar o molho para saladas. E, a menos que estivessem dispostos a investir uma quantia ridícula, dinheiro também não era a mágica. A magia teria que estar no jeito imaginativo pelo qual convenceriam as pessoas certas a ajudá-los e na perseverança para insistir até conseguirem. E, como todo mundo que tem uma ideia, foram informados de que era loucura tentar. Foram rejeitados por empresas de engarrafamento que não aceitavam pedidos pequenos e foram rejeitados por distribuidores que não queriam se arriscar com nenhum produto de celebridade. No fim, foi o proprietário de um supermercado, Sten Leonard, que ajudou a encontrar os fornecedores certos. Mas nem isso teria sido suficiente se Sten Leonard não tivesse tido imaginação suficiente para ver as possibilidades e colocar o Newman no salad dressing nas prateleiras de sua loja. 15 anos depois, a Newman Brands era uma companhia de $100 milhões, que doa todos os lucros para a caridade. O que eu faria se tivesse $1 milhão? A história a seguir comprova a verdade do velho ditado: quem quer, faz. Quem me contou foi o querido educador e clérigo Frank W. Gonçalves, que começou a carreira de pregador na região dos Armazéns de Chicago. Quando estava na faculdade, Gonçalves notou muitos defeitos em nosso sistema educacional. Defeitos que ele acreditava que poderia corrigir se fosse diretor de uma faculdade. Ele decidiu organizar uma nova faculdade em que pudesse pôr em prática suas ideias sem ser prejudicado por métodos ortodoxos de educação. Gonçalves precisava de $1 milhão para colocar o projeto em andamento. Onde arranjaria uma quantia tão alta? Essa era a questão que ocupava a maioria dos pensamentos do jovem e ambicioso pregador. Mas ele não conseguia fazer nenhum progresso. Todas as noites ele dormia pensando naquilo, acordava pensando naquilo, pensava naquilo em todos os lugares aonde ia. Pensava e pensava, até a ideia se tornar uma obsessão que o consumia. Gonçalves era filósofo além de pregador e, como todos que alcançam sucesso na vida, reconhecia que definição de objetivo é o ponto de partida. Também reconhecia que a definição de objetivo adquire vida e força quando é respaldada por um desejo ardente de traduzir esse objetivo em seu equivalente material. Ele conhecia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como arrumar os $1 milhão. O normal teria sido desistir e dizer: bom, minha ideia é boa,
mas não posso fazer nada com ela porque não consigo arrumar os $1 milhão. É exatamente isso que a maioria das pessoas teria dito. Mas não foi o que Gonçalves disse. O que ele disse e o que fez é tão importante que vou deixá-lo falar por si. Em um sábado à tarde, eu estava no meu quarto pensando em maneiras de levantar o dinheiro para realizar meus planos. Havia pensado por quase 2 anos, mas não tinha feito nada além de pensar. Tinha chegado a hora de agir. Decidi naquele momento que conseguiria $1 milhão necessário no prazo de uma semana. Como eu não estava preocupado com isso, o mais importante foi a decisão de levantar o dinheiro dentro de um prazo específico. Quero dizer que, no momento em que cheguei a uma decisão definitiva de conseguir o dinheiro dentro de um período determinado, surgiu um estranho sentimento de segurança que eu nunca tinha experimentado antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que você não tomou essa decisão há tempos? O dinheiro estava esperando por você o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Liguei para os jornais e anunciei que na manhã seguinte faria um sermão intitulado O que eu faria se eu tivesse milhões de dólares. Comecei a trabalhar no sermão de forma imediata, mas devo dizer que, francamente, a tarefa não foi difícil, porque eu o preparava havia quase 2 anos. Terminei de escrever o sermão muito antes da meia-noite. Fui para a cama e dormi me sentindo confiante, pois já podia me ver de posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei cedo, fui ao banheiro, li o sermão, me ajoelhei e pedi que, com ele, eu conseguisse chamar a atenção de alguém que fornecesse o dinheiro necessário. Enquanto rezava, tive novamente a certeza de que o dinheiro estava próximo. Na minha animação, saí sem o sermão e só percebi o descuido quando já estava no púlpito, pronto para começar a pregar. Era tarde demais para ir buscar minhas anotações. E que bênção foi não poder voltar. Em vez disso, meu subconsciente produziu o material de que eu precisava. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei dos meus sonhos com o coração e a alma. Não só conversei com a minha congregação, como acho que também conversei com Deus. Eu disse o que faria com os $1 milhão se esse valor fosse colocado em minhas mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para organizar uma grande instituição educacional onde os jovens aprenderiam a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolveriam o pensamento. Quando terminei e me sentei, um homem levantou-se lentamente do banco na terceira fileira do fundo e se dirigiu ao púlpito. Eu não sabia o que ele ia fazer. Ele subiu no púlpito, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que pode fazer tudo o que disse que faria se tivesse os $1 milhão. Para provar que acredito em você e no seu sermão, se for ao meu escritório amanhã de manhã, lhe darei $1 milhão. Meu nome é Philip D. Armour. O jovem Gonçalves foi ao escritório de Armour e recebeu $1 milhão. Com esse dinheiro, fundou o Instituto de Tecnologia Armour, conhecido hoje como Instituto de Tecnologia de Illinois. $1 milhão para a fundação do Instituto Armour foi resultado de uma ideia. Por trás da ideia havia o desejo que o jovem Gonçalves nutriu por quase 2 anos. Observe este fato importante. Ele conseguiu o dinheiro 36 horas depois de ter tomado a decisão de obtê-lo e traçar um plano definido para conseguir. Não havia nada de novo ou único em o jovem Gonçalves pensar vagamente em os $1 milhão e ter uma leve esperança de obtê-lo. Outros tiveram pensamentos semelhantes. Mas havia algo de muito único e diferente na decisão que ele tomou naquele sábado memorável, quando colocou a imprecisão em segundo plano e disse de um jeito definido: terei esse dinheiro em uma semana. O princípio pelo qual Gonçalves obteve seu $1 milhão ainda está vivo. Está disponível para você. Essa lei universal é tão viável hoje como era quando o jovem pregador a usou com tanto sucesso. Comentário: o Instituto de Tecnologia Armour foi inaugurado em 1893, oferecendo cursos de engenharia, química, arquitetura e biblioteconomia e, em 1940, tornou-se o Instituto de Tecnologia de Illinois, IT, quando se juntou ao Instituto Lewis, uma faculdade de Chicago fundada em 1895 que oferecia cursos de artes liberais, além de ciências e engenharia. Em 1949,
O Instituto de Design, fundado em 1937, também se juntou ao IIT, seguido em 1969 pela Faculdade de Direito Chicago-Kent e pela Escola de Administração Stuart e, em 1986, pela Faculdade de Engenharia do Meio Oeste. Hoje existem vários campi no centro de Chicago. O IIT tem sido chamado de alma mater de realizações.